Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e chegamos para o primeiro pós-jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil de 2026, jogo da ida e com derrota do Timão, né? O Timão perdeu por 2-0 para o Internacional no Beira-Rio, um placar muito ruim, em que dificilmente o Corinthians vai conseguir virar aqui em São Paulo, e eu não digo isso não porque eu não acredito, porque obviamente que eu acredito, porque eu acho o time do Inter horroroso. Mas, né, sem ter Yuri Alberto, que é o principal goleador do time, e também não tendo o Memphis Depay, que creio eu que se for jogar, né, vai jogar poucos minutos, né, porque ele deve chegar amanhã em São Paulo, realizar os exames médicos e assinar contrato, pode ser que ele jogue alguns minutos na quinta-feira, mas eu acho complicado. Eu acho bem difícil dele jogar bastante tempo. Então, sem ter um atacante confiável, é muito complicado de imaginar como que o Corinthians vai fazer 2 gols, né? Ainda mais depois da partida que a gente viu hoje, diferentemente do que foi contra o Atlético Paranaense, que o Corinthians ainda criou chances importantes, que o Corinthians fez muito dentro da partida, hoje não, né? Hoje o Corinthians não fez nada no jogo, fez um jogo horroroso, mas a gente vai falar de tudo isso durante esse pós-jogo. Vou aqui, né, tentar ser o mais breve possível com vocês, porque o jogo foi bem ruim, né? Mais um jogo, né? Em sequência, inclusive, eu acho que a zica sou eu, né? Porque eu não fiz pós-jogo do jogo contra o Remo, o Corinthians meteu 3-0. Aí eu voltei a fazer, empatamos com o Bahia no jogo horroroso, empatamos com o Atlético Paranaense no jogo horroroso, e hoje perdemos do Inter de 2-0 jogando muito mal. E assim, um jogo fraco das duas equipes, né? E que praticamente foi definido nos detalhes, como é um jogo de mata-mata muitas vezes. Mas vamos lá, né? Antes da gente falar de tudo o que aconteceu nesse jogo, né, avaliar a escalação mandada a campo pelo Fernando Diniz e também, né, falar do primeiro e segundo tempo, quero pedir encarecidamente a todos vocês que deixem um like nesse vídeo, se inscrevam aqui nesse canal para vocês poderem ficar por dentro de tudo que está rolando aí nos bastidores do Corinthians, né, e tudo mais. E é claro, não esqueça de hypar e compartilhar aqui o nosso conteúdo para que mais pessoas possam chegar e dessa forma a gente formar uma comunidade muito da hora da fiel torcida por aqui. Fechou, família? E é claro, não se esqueçam, né, de seguir o Loucos por Ti, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo nesse exato momento. Rapaziada, se vocês perceberem uma dificuldade minha para falar ou algo desse tipo, eu tô com uma afta gigantesca bem aqui na parte superior da boca, então eu tô com um pouquinho de dificuldade para falar, tá? Mas eu vou tentar aqui ser o mais breve possível, como disse no início do vídeo. Deixa eu só ligar o ventilador por aqui, que senão eu vou suar em bica, né? Porque camisa de time a gente sabe como é que funciona. Mas vamos lá, cara. Desculpa a bagunça aqui atrás também, mas é isso, família, é isso. Vamos lá. Vamos começar pela escalação, né? Seguindo aquele perfil dos pós-jogos por aqui, que era uma escalação já esperada. Eu acho que a única surpresa foi o Guinegão, né? Como centroavante titular, eu acho que ninguém imaginava que o Guinegão teria essa vaga, até porque o Diniz nunca tinha utilizado, né, o Guinegão, mas a partida do Lingard foi tão ruim contra o Atlético Paranaense que eu acho que o Diniz resolveu levar ele para campo. Mas a escalação, né, foi Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique como dupla de zaga, Matheus Bidu na lateral esquerda, né, voltando, né, depois de ter ficado fora contra o Bahia e fora contra o Atlético Paranaense, Ranielli, André, Garri, Breno Bidon no meio de campo, e aí Caio César e Guinegão lá no ataque, né? E sendo bem sincero, é o que eu disse sobre a escalação, né? Acho que a única surpresa foi o Guinegão. De resto, era tudo que a gente já esperava, ainda mais depois que a gente teve a notícia que a lesão do Garro não era tão séria que ele poderia estar à disposição para o jogo. A gente também teve a notícia antes da volta do Bidu. Então a gente já imaginava como seria a escalação, né? Tendo Garro e Bidu titulares e a base do time padrão. E o primeiro tempo, cara, foi um primeiro tempo onde o Corinthians teve muito domínio do jogo e foi sofrer na partida a partir do momento que começou a errar individualmente. Porque durante boa parte do primeiro tempo, até os 30 e poucos minutos, 35, o Corinthians não sofreu. O Corinthians teve uma finalização logo com um minuto de jogo de fora da área do Bidon, que inclusive acho que foi a única finalização do Corinthians no alvo. Vou até aqui verificar essa informação. Mas acho que foi. Não, o Corinthians deu 3 finalizações no alvo, mas que eu lembrei agora só foi essa mesmo. De fora da área que o Matheus Cunha fez uma grande defesa. De resto, acho que foram nem tão perigosas. Acho que essa foi a mais perigosa. Eu não consigo me lembrar das outras agora de cabeça aqui, sendo bem sincero com vocês. Então, assim, era um jogo controlado pelo Corinthians. O Corinthians tinha o controle do meio de campo, não deixava a bola com o Internacional, mas também não conseguia criar boas chances, né? O Guinegão até se movimentava lá no ataque, mas assim, sabe, ainda uma
meio que uma movimentação inerte, sabe? Uma movimentação de pouca participação do jogo. O Garro, mais uma vez, fez um jogo muito ruim, né? Já tinha entrado mal contra o Atlético Paranaense e hoje fez um jogo muito ruim, muito abaixo. Então é complicado. Inclusive a volta do Garro, né? Essa volta da Copa do Mundo do Garro é bem ruim, né? O Garro relembrou as épocas ali de Dorival Júnior, onde o Garro até virou reserva do time. E esses últimos jogos do Garro têm sido bem complicados. Ele que tinha se recuperado, né? Com o Diniz no início da temporada. No início não, né? No fim ali, perto da ida pra Copa do Mundo. Mas vamos lá, né? E aí, cara, era controlado o jogo. Era controlado, o Corinthians tinha mais a posse, o Inter pouco tocava no melão, quando tocava não conseguia criar tanta coisa. E aí veio o final do primeiro tempo. E aí, cara, o final do primeiro tempo é um Deus nos acuda. Por quê? Porque o Corinthians começou a errar. Começa com um passe ridículo do Gabriel Paulista, ele vai tentar atravessar uma bola, toca muito fraco, dá no pé do Carboneiro, o Hugo faz um milagre. Aí depois o Corinthians vai tentar sair jogando, o Bidon meio que se atrapalha, tira mal a bola sobra e tal, e quase gol do Inter de novo. Então o final do primeiro tempo foi um Deus nos acuda. Por quê? Porque o Corinthians começou a errar. Não foi porque o Inter melhorou, não, foi porque o Corinthians começou a errar na saída de bola e, assim, ajudar muito o Inter, que começou a gostar um pouco mais do jogo, porque durante 35 minutos o Inter não viu a cor da bola. Era o Corinthians tocando, sem também criar nada, e o Inter analisando o Corinthians. Essa que é a grande verdade. Pouco pressionava e tal, porém no final do primeiro tempo começou a pressionar e o Corinthians começou a errar muito e dar oportunidades para o Inter. E aí, né, vem o fim do primeiro tempo, voltamos para a segunda etapa e nessa volta para a segunda etapa, o Diniz matou o time. O Diniz acabou com o Corinthians nessa volta para o segundo tempo, porque ele volta sem o André no meio de campo para colocar o Lingard na esquerda. Isso destrói tudo que o Corinthians tinha feito de bom no primeiro tempo, que era ter o domínio da posse de bola. Por que o Corinthians tinha o domínio da posse de bola? Porque tinha superioridade numérica no meio de campo, tendo Garro, Bidon, André e Raniel. Então eram 4 meio-campistas contra 3 jogadores do Inter, né? Vidagra, Bruno Henrique e quem que era o outro aqui? Confirmar aqui a informação. Vidagra, Bruno Henrique, né? Que os outros são pontas abertos. Então, assim, o Alan Patrick que descia ali, mas era mais um meia, falso 9, algo desse tipo. Então, assim, eram 4 meio-campistas do Corinthians contra Bruno Henrique e Vidagra. Então o Corinthians tinha o domínio da posse, trocava bem a bola. No momento que entra o Lingard, e aí o esquema do Corinthians muda, tendo o Lingard aberto na esquerda, né? O Bidon abre lá na direita e vira um inerte no jogo, não faz mais nada, não participa de nenhuma jogada. A gente já disse isso aqui desde a época do Dorival, né? Que o Corinthians com o Bidon na ponta era uma coisa tenebrosa, mata o estilo de jogo do jogador. Então, assim, o Lingard, a mudança do Diniz acabou com o jogo. A derrota por 2-0 hoje vai na conta dos jogadores, que eu já vou falar dos 2 gols do Inter, mas vai muito na conta do senhor Fernando Diniz, que acabou com o que o Corinthians tinha de melhor no jogo, que era o controle. Voltar com o 0-0 aqui para São Paulo seria ótimo, cara. Seria ótimo, o Corinthians sem seus principais atacantes, né? Sem Memphis, sem o Alberto. Então, assim, voltar com o 0-0 não seria de mal. Não seria de mal para deixar para definir aqui em casa. Mas não, vem a substituição que mata o time. Mata completamente o time. Destrói o Corinthians. Se ele tivesse tirado o Guinegão para colocar o Lingard, eu não teria criticado, porque o Guinegão pouco fez no primeiro tempo. Não conseguiu ser efetivo, driblar, criar jogada, não conseguiu. Fazia algumas movimentações lá e aqui, mas não conseguiu ser efetivo. Então acho que era, se ele quisesse mudar, era essa mudança. Não tirar um meio-campista para botar o Lingard. O Lingard não volta a marcar, o Lingard domina e toca para trás todos os lances, o Lingard não dribla ninguém. O Lingard é inútil, gente. Inútil, como ele tinha sido contra o Atlético Paranaense. Então foi uma mudança inútil e que destruiu o time do Corinthians taticamente. E aí o Inter começou a gostar do jogo, como já estava gostando no final do primeiro tempo, e começou a chegar em algumas vezes. Nenhum lance perigoso, né? O mais perigoso tinha sido aquele do erro do Gabriel Paulista, o Carboneiro cara a cara com o Hugo. Nenhum lance de perigo, mas vinha chegando. Começava a chegar, começava a ter mais a posse. O Corinthians já não tinha todo aquele domínio de posse de bola, que no primeiro tempo foi 60 e poucos por cento. O Corinthians teve 70% de posse de bola no primeiro tempo contra 30% no Inter. No segundo tempo, só para você entender a mudança, o Corinthians teve mais posse de bola agora no fim, que o Inter fez 2-0 e se retrancou. Porque se o Inter não faz 2-0 e se retranca, o Corinthians não tinha esse 69% de posse de bola que teve no segundo tempo. Não teria, porque o Corinthians não tinha mais o domínio da bola. O Corinthians não conseguia ter o domínio da bola. O Corinthians voltou a ter o domínio da bola a partir do momento que o Inter fez 2-0 e se retrancou. Porque se dependesse do Corinthians, o Corinthians perdeu todo o meio de campo. Ele acabou com o meio de campo. Então a derrota hoje
vai muito na conta do senhor Fernando Diniz, que mexeu muito mal no time. Eu não vi a coletiva do Diniz para saber o porquê que ele tirou o André, se o André sentiu, o que aconteceu, né? No final do primeiro tempo, se não me engano, o André toma, né, um tapa ali na cara do mercado, né? Inclusive, terceiro jogo do Corinthians que eu tô vendo fazer pós-jogo aqui, o terceiro com uma arbitragem horrorosa, né? Dessa vez foi o mesmo cara do Palmeiras e Vitória, né, que deu todo aquele bololô no final de semana, ele que apitou, no final de semana, quer dizer, no meio de semana, então, foi ele que apitou hoje lá no Rio Grande do Sul, eu não lembro nem o nome dele, cara, mas é uma arbitragem horrorosa. O Gomes Stefano, né, o senhor Stefano, que terror a arbitragem desse cara, assim, ridícula, totalmente descontrolado, né, inclusive os jogadores do Corinthians criticaram muito a arbitragem dele na falta de respeito com os atletas, né, que ele faltou muito com respeito com os jogadores, né, o Garro, se não me engano, falou isso depois do jogo ali, né? Na entrevista pós-jogo. Então se criticaram bastante. Ele saiu distribuindo amarelo para um monte de jogador do Corinthians. Cada falta absurda que ele não marcou nesse segundo tempo. Sim, gente, uma loucura o que o senhor Stefano fez. É óbvio, não tira todo o erro do Diniz na substituição e os erros do Corinthians individuais, cara. Os dois gols do Inter são erros individuais. O primeiro gol do Inter, os caras dão um chutão lá da defesa. A zaga do Corinthians se atrapalha, gera um escanteio pro Inter. O Alan Patrick cobra um escanteio medíocre na primeira trave, igual todos que o Garro cobrou, ridículos, ridículos na primeira trave. O cara do Inter desvia e não tem ninguém do Corinthians na sobra na entrada da área, gente. Tinha o Bidon e o Matheus Bahia. O Matheus Bahia passa do Bidon como se o Bidon não fosse ninguém e bate pro gol livre. E aí também tem a falha individual do Hugo, gente. A falha de marcação foi uma falha coletiva, mas a falha individual é do Hugo Souza. Não dá pro Hugo tomar o gol que ele tomou, gente. Goleiro que, pô, a gente pediu na seleção brasileira, muita gente falou de seleção brasileira pro Hugo que ele merecia ter ido pra Copa e toma um gol desse que ele tomou hoje, cara. Pô, é inacreditável, pô. É pra deixar qualquer corintiano maluco, mano. Tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. 20 e poucos minutos de jogo do segundo tempo. Me toma um gol desse? É um gol com erro coletivo de marcação, porque a bola sobra no escanteio, não tem ninguém do Corinthians. O Matheus Bahia entra praticamente sozinho dentro da área. E o Hugo Souza falha e toma um gol ridículo. Ridículo o gol que o Hugo Souza tomou. Ridículo. Ah, a bola vem pingando. Ah, tem muita gente na frente. Não interessa. Um goleiro do nível do Hugo Souza, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, não pode, em hipótese alguma, tomar o gol que ele tomou hoje do Matheus Bahia. Não pode. De jeito nenhum. E aí os caras abrem 1-0. No momento que os caras já eram melhor. Porque o Corinthians tinha perdido total o domínio do meio de campo. E aí, né? 2, 3 minutos depois, tem outro erro colossal, mano. O pênalti que o Gustavo Henrique fez no Bruno Gomes, sei lá quem é, nem me lembro agora. Que eu me estressei tanto na hora, cara. O que é aquilo, meu? Era o Bruno Gomes, se não me engano. O cara indo pra linha de fundo, Gustavo Henrique. Porra, cara. Gustavo Henrique, pra mim, é o melhor jogador do Corinthians no ano, velho. Era o cara mais sólido, o cara que eu pouco criticava. Né? No jogo contra o Bahia, se não me engano, foi quem eu dei o melhor em campo. O que o Gustavo Henrique fez, gente? O Bruno Gomes deu um tapa pra linha de fundo, ele matou o cara, pô. Muito pênalti, gente. Muito pênalti. E aí, em 5 minutos, o Corinthians perdeu o jogo, velho. Em 5 minutos, o primeiro gol é um erro total da defesa e individual do Hugo, que toma um gol que não pode tomar. E o segundo gol é um erro colossal individual do Gustavo Henrique, cara. Em competição de mata-mata, não pode cometer o erro que nós cometemos, mano. Não pode, velho. Tá ligado? Primeiro tempo o Corinthians não sofreu, velho. Não sofreu. Por que que foi mudar o esquema tático pro segundo, Fernando Diniz? Por que, cara? Me explica qual que é... Pô, ah, mas o André sentiu, não coloca um ponta, não coloca um cara que vai jogar aberto na esquerda que não volta a marcar. Coloca um outro volante, coloca o Carrilho, coloca o Matheus Pereira, o Alan, para reter a posse de bola, para continuar o que tava dando certo no primeiro tempo. Juro mesmo, cara. Vai ser o primeiro pós-jogo aqui que eu vou fazer críticas ao Fernando Diniz. Que leu muito mal o jogo. Leu muito mal o jogo. Pela primeira vez eu vou dizer, o Diniz leu mal o jogo. Leu mal, cara. A única coisa boa era o nosso domínio no meio de campo. Ele acabou com isso. E aí, 2 erros colossais da defesa, 2-0 pros caras. E aí, a gente tá nas cordas, velho. E aí, a gente tá nas cordas. Eu acredito na classificação? Acredito, porque eu acho o time do Inter uma porcaria.
O time do Inter é horroroso, pra não falar outra coisa. Horrível. Então é óbvio que eu acredito. Por ser Corinthians, por ser em Itaquera, né, por tudo. Quantas vezes a gente já não foi perdendo de 2-0 recentemente lá contra o Atlético? Quando eles perdia por 2-0, jogou muito melhor aqui, merecia ter passado até no tempo normal, foi passar nos pênaltis, né, que é o gol do Roger Guedes lá e tal. Quantas vezes não foi? É óbvio que eu acredito, mas é muito complicado, velho. É muito complicado. É uma derrota, assim, totalmente nas costas de Fernando Diniz e dos jogadores que cometeram erros brutais, mano. Brutais, mano. Brutais. E aí, por que eu acho que as chances de classificação dessa vez são mais baixas, mesmo eu acreditando? Porque não tem um atacante, sim, com calibre, mano. O Corinthians não tem atacante com calibre. Porque ou joga o Guinegão, ou joga o Lingard, que é isso aí que a gente viu hoje, ou joga o Pedro Raul, que é isso aí que a gente viu no final do jogo. Um cara que não faz nada. Não faz nada. A bola chega pra ele, nem na jogada aérea ele ganha. Ele tem 1,95, ele não ganha de ninguém na bola aérea. Por quê? Porque ele se posiciona mal. Simples. Ele se posiciona mal, ele tá sempre mal posicionado. E o pior, né? Aí o Corinthians tem a chance do empate. Empate não, né? De diminuir o placar numa falta. Logo depois, 2-0. O Gustavo Henrique sozinho me cabeceia a bola pra fora, velho. Cabeceia a bola pra fora, mano. Aí, velho. Aí fica muito complicado. O time não criou nada. A melhor coisa que teve no primeiro tempo foi destruída pelo treinador. Cometeram 2 erros defensivos brutais. Vocês querem passar de fase na Copa do Brasil? Como, cara? E aí, o que dá mais medo em mim é a Libertadores, mano. Porque a tendência, lesão de grau 2 do Yuri, né? É que o Yuri vai voltar apenas pro segundo jogo da Libertadores. Vocês vão lá em Rosário, na Argentina, e vão fazer isso aí que vocês fizeram hoje? Essa papagaiada que vocês fizeram hoje? Esse jogo tenebroso? Complicado, né? A gente sabe. Os caras estão devendo pra vocês. A gente sabe, não tá fácil. Não tá fácil. A gente sabe. Vocês são seres humanos, é difícil de trabalhar sem receber, é muito complicado. A diretoria tem muita culpa em muita coisa. O Yuri estar machucado nesse momento tem muito a ver também com essa diretoria. A lesão do Labiade tem muito a ver com essa diretoria, que fez o que fez no campo da Neoquímica Arena. Então eu sei, tem muita gente culpada no cartório, mas que dá pra vocês jogarem melhor, dá, mano. Que dá pra vocês jogarem melhor, dá. O único jogador que se salva hoje, na minha visão, é o Caio César, que correu, se entregou, fez várias jogadas de 1 contra 1, chegou a chutar no gol, chutou mal e tal, mas chegou a chutar no gol, fez ultrapassagem. O Mateuzinho não acho que fez um jogo ruim também, como sempre, muita entrega, muita raça, muita vontade. O Gabriel Paulista, apesar do erro, né, no fim do primeiro tempo, no final do jogo agora salvou o 3-0. Ele que entrega, mas ele salva, ele se recupera no lance, tá um carrinho só na bola no Bernabéu. Mas assim, não se salva também. Errou muito na saída de bola. O Bidon fez um primeiro tempo ali legal, participando e tal. Depois, segundo tempo, desaparece no momento que vai pra meia direita. Desaparece, some no jogo. Culpa do Diniz, isso, é claro. O André, que fazia um jogo equilibrado, que voltava a marcar, como sempre, muito voluntarioso. É um dos que se salva também. O Ranielli, como sempre, sempre se doando. Mas eu acho que se salva mesmo. Vou dar as notas agora, daqui a pouquinho. É Caio César, Ranielli, André e Mateuzinho. 4. De todo mundo que jogou, 4 se salva. Que de resto, terror. Um terror total. Total, total, total. Vamos para as notas. Para as notas que eu não quero tomar tempo de vocês, como eu disse já no início do vídeo várias vezes. Pra quem não sabe como é que funciona o nosso método de notas, né? Eu não dou notas de 0 a 10. As nossas notas aqui funcionam de uma forma bem diferente. Deixa eu até separar aqui, porque eu separei já as notas para vocês. Deixa eu achar aqui nos meus notes do celular. Cadê? Caramba, velho. Aqui, achei. Carregando, vamos lá. As nossas notas, eu falo quem foi o melhor da partida, quem foi o péssimo dos péssimos, né? O pior em campo, ao meu ver. Quem foi péssimo, quem foi ruim, quem foi regular e quem foi bem no jogo. É dessa forma que eu dou as notas. Começando então pelo Hugo Souza. Péssimo jogo do Hugo. Péssimo, mano. O gol que ele toma é muito, muito falha dele. Me desculpe. A bola foi em cima dele.
Ah, tem gente na frente. Não tem como. O goleiro do nível do Hugo não pode tomar o gol que ele tomou. Ah, ele salvou no fim do primeiro tempo. Não interessa. O gol que ele tomou hoje vai botar ele numa nota péssima. Péssimo pro Hugo Souza. Lateral direita. Jogo regular do Mateuzinho. Como eu disse, foi um dos poucos que se salvou no jogo de hoje. Dupla de zaga. Ruim o jogo do Gabriel Paulista. Péssimo jogo do Gustavo Henrique. Pior jogo do GH na temporada, com sobras. Lateral esquerdo. Ruim o jogo do Bidu. Pouco influente no ataque. Na defesa acho que nem foi tão mal assim, nem foi tão prejudicial. Mas vai ficar com um jogo ruim, acho que falta um pouco do Bidu participar um pouco mais do jogo, principalmente no momento que o Corinthians tem uma trinca de meias com o André e tal, eu acho que o Bidu tem que fazer essa ala esquerda e tal, e hoje ele falhou um pouco nessa função, então vou deixar uma nota ruim para o Matheus Bidu. Meio de campo, Ranielli, regular, jogo do Ranielli, como eu disse também, junto com o Mateuzinho, um dos poucos que se salvou, que correu, que se entregou como sempre, não tenho o que reclamar do Rani hoje. Não tem que falar bem também, então fica com o regular. Bidon. Cara, Bidon eu acho que é culpa do Diniz, mano. O primeiro tempo do Bidon nem foi tão ruim assim, apesar de ele ter participado de uma das falhas ali do final do primeiro tempo. O segundo tempo dele é ruim, mano. Vai ficar com uma nota ruim também. Mas eu acho que nem é culpa do Bidon, mas culpa do técnico mesmo. André, pra mim, bom jogo do André. Até o momento que ele esteve em campo, era um dos jogadores mais lúcidos do time. Tem que ficar com uma nota boa aí o André. Talvez o único que vai ficar com uma nota boa, além, obviamente, do melhor da partida, que eu já vou falar já. Mas vai ficar com uma nota boa o André. Quem fecha o meio de campo é o Garro, né? Péssimo jogo do Garro. Péssimo. Errando tudo. Errando tudo o Rodrigo Garro. Passa por baixo, passa por cima. Os escanteios que o Garro bateram foram medíocres. Igual que a gente tomou gol do Inter. O Alan Patrick bateu o escanteio meia altura. Ridículo. A gente conseguiu tomar o gol. O Garro fez o mesmo. O único lance que eu vi o Garro acertar no jogo de hoje foi o cruzamento que o GH bateu, cabeceou pra fora, depois que tava 2-0. De resto, o Garro não acertou mais nada. Péssimo jogo do Garro. Como eu disse também durante a análise, né? O Garro voltou muito mal da parada da Copa do Mundo. E aí no ataque, Guinegão. Péssimo jogo do Guinegão. Até tenta, até se desdobra e tal, mas um inerte. Pouco toca na bola. Não foi bem, não. E o outro é o Caio César, melhor da partida mais uma vez. O cara que mais tentou, um cara que correu o jogo inteiro, que ganha duelos no 1 contra 1, finaliza, vai pra cima. Se o Corinthians teve algo hoje no ataque, foi por conta do Caio César, vai ser o melhor em campo. Deixa eu lembrar a galera que entrou do banco, né? O Lingard. Cara, o Lingard é péssimo dos péssimos, mano. Na verdade, o péssimo dos péssimos fica pro Diniz hoje, né? O Diniz vai ficar com a nota do péssimo dos péssimos. E o Diniz e o Lingard vão dividir essa nota hoje, né? Porque o Lingard entrou e foi péssimo dos péssimos porque o senhor treinador resolveu colocar ele em campo. Né? Então vai ficar aí, né, com a nota péssimo dos péssimos. Vai dividir com o Fernando Diniz essa nota de péssimo dos péssimos. Inacreditável a entrada do Lingard hoje nessa função, né? Se tivesse entrado no lugar do Guinegão, nem ia fazer tanta mudança assim, porque o Guinegão também era pouco participativo, como eu disse na hora da análise ali, rapidamente. Matheus Pereira, cara, até tentou. O Corinthians recuperou um pouco o meio de campo, né? A partir do momento que o Matheus Pereira entra, mas já tava 2-0, né, cara? Aí a vaca já tinha ido pro brejo, né? Aí o Diniz percebe a cagada e coloca o Matheus Pereira. Mas aí já é tarde, né? Aí o Corinthians retoma o controle do jogo, o Inter se retranca, tem mais a posse e tal. Nem acho que o Matheus Pereira tenha feito um jogo ruim. Fica com um jogo regular, não fede, não cheira. Pedro Raul, péssimo. Péssimo, não serve pra nada. Horrível. Alan, mesma coisa do Matheus. Até tentou alguma coisa. Acho que é o que há, tomou amarelo, encheu o saco dos caras, vai ficar com nota regular também, no fede, no cheiro, e o Carrilho vai ficar sem nota, nem tocou na bola, né? Então, o que aconteceu? As mudanças, elas mostram, né? Elas dizem muito, né? O que foi o Diniz percebendo a cagada, mano. A entrada de Matheus Pereira, Alan e André Carrilho é pra quê? Pra redominar o meio de campo, que perdeu. É isso, cara. É isso. Hoje a derrota vai muito nas contas do senhor Fernando Diniz. Pela primeira vez aqui eu vou vir nesse canal e criticar muito o Diniz. Errou tudo, 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 tudo. Se o Corinthians for eliminado da Copa do Brasil na quinta-feira, como eu disse, acredito muito que tem chance de classificar, tem um time melhor que o Inter no papel, tem um treinador melhor do que o do Inter no papel, assim, né? Dá pra classificar? Claro que dá. Claro que dá. Dentro de Itaquera, Corinthians, até morrer, filho. Não tem jeito. Não vamos desistir nunca. Mas que complicou, complicou, né, senhor Fernando Diniz? Que complicou, complicou. Você conseguiu, né?
conseguiu complicar o jogo. Conseguiu muito, velho. Conseguiu pra caramba complicar a situação. Mas vamos ver. Vamos ver durante a semana como é que vai funcionar. Provavelmente volte aí pra falar da renovação do Memphis, né? Que deve ser anunciada entre segunda de noite, terça-feira de tarde, algo desse tipo. Creio que a renovação vai ser anunciada de fato. E aí eu vou fazer aquele vídeo que eu prometi pra vocês, falando de tudo, do contrato do Memphis, sobre a renovação como um todo, tá? Mas o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Desculpa a forma como ele foi, né? Um vídeo mais rápido, pouco detalhe. Porque além de puto que eu tô, né, com essa derrota, muito puto, inclusive, eu tô com a afta aqui que, né, complica um pouco o meu método de fala, então não dá pra ficar falando muito tempo e tudo mais. Então, é isso, senhoras e senhores. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, né, o nosso conteúdo, apesar do clima ser uma merda. Curtam, por favor, porque fortalece muito meu trabalho. Se inscreva aí embaixo também para me ajudar demais. E é claro, não esqueça de hypar e compartilhar aqui o nosso conteúdo para que mais pessoas possam chegar, conhecer o meu trabalho e assim a gente formar uma comunidade muito bacana por aqui. E é claro, não se esqueça de seguir o Loucos por Ti, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo neste exato momento, porque por lá você fica 100% inteirado de tudo que está acontecendo no Timão. Fechou, família? Só agradeço a todos vocês, né? Como eu disse, eu volto aí durante a semana, antes do pós-jogo que sai na sexta-feira, né, que eu espero que seja com uma virada histórica com o desclassificado, né, para falar sobre a renovação do Memphis Depay. Fechou, família? Só agradeço a todos vocês, uma boa semana, né, para todos vocês também. E é isso. A gente vai finalizar o vídeo de hoje por aqui. Até uma próxima. Valeu, fui e tchau. E vai, Corinthians!